Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, dia 23 de dezembro, bora para nossa análise diária. Galera, deixem um like, compartilhem com um amigo de vocês, tá? Dúvidas, se inscrevam no canal e também escrevam um comentário que eu vou estar respondendo. Galera, é o seguinte, hoje, particularmente, a gente teve uma subida, né? A gente teve uma subida da nossa bolsa, tá? E o câmbio ele perdeu, né? Porque o real ele se manteve hoje forte perante as outras moedas, tá, galera? Então, bora começar aqui pelo nosso mini índice. Galera, é o seguinte, né? A gente teve aqui as bolsas, né? As nossas bolsas elas estavam operando flat, tá? Flat um pouquinho mais para alta, tá? É bem verdade é essa. Nosso fix aqui não deixa a gente mentir, tá? Mas flat, tá, galera? Tá sem volume o mercado. Hoje, olha só, o POC hoje no dólar, isso 1.011, já 50 mil, tá? 51 mil, 55 mil contratos, né? Então era para estar uns 90 aqui, 80, 90 nessa região aqui. Então, no mini índice, mesma coisa também no nosso índice, né? Então a gente vê aqui, se nós formos ver o POC, olha só, 48 mil contratos, 46 mil contratos. Então o mercado ele está meio que sem liquidez, mas ele está leve, né? Ele ainda está conseguindo caminhar, né? Ele consegue fazer, ele fez movimentos expressivos, né? Bem verdade foi essa. Então, galera, continuando aqui, né? Então a gente vê as bolsas caindo, flat, né? Na verdade, gasolina, aqui o petróleo, né? Em queda, uma leve queda, tá, galera? O nosso, inclusive, o nosso ore, que seria a nossa minério de ferro, né? Também caindo, tá, galera? Mas a nossa bolsa ela subiu, né? Também dos nossos DIs. Opa, deixa eu colocar aqui, né? Deixei aqui por metais. Metais, uma leve alta, tá? Uma leve alta, a não ser o paládio e o platina, tá? Eles arrancaram realmente uma alta expressiva. E na parte de moeda, o dólar ele estava perdendo, ele devolveu mais um pouco, tá? Esse arrefecimento ele chegou a 0,40, que fez com que o nosso dólar ele caísse um pouco mais, tá? E as moedas um pouco, tá um pouquinho flat, né, galera? Tá um pouco mais flat, só que para alta, o restante, né? O euro, o ien, né, a libra, dólar canadense, franco suíço, né? Dólar australiano, dólar neozelandês, né? Então, galera, então já que a gente fez o parâmetro global, né? Então bora para nossa análise. E além do mais, nós tivemos o nosso juros, tá, pessoal? Opa, deixa eu colocar aqui os nossos juros. Então, o nosso juros ele já começou um pouquinho mais em alta, tá, pessoal? Mas, né? Mas ele arrefeceu, né? Então ele pegou uma certa tendência de alta e eu entendi aqui, né? Que eu não tava com tanto ânimo, né? Eu acho que não teria tanto ânimo para comprar aqui, tá, galera? Eu eu penso que seria melhor, né, se nós fôssemos com relação aos nossos juros, por exemplo, uma venda aqui na primeira operação, né? A gente tem aqui o nosso POC, o ajuste e o POC, eles estão bem aqui. Eu acho aí que a nossa bolsa ela poderia engatar uma tendência de queda, já que o nosso juros está subindo, tá? Mas, né, eu acho que nós estamos nesse rally de Natal. Aqui, por exemplo, na abertura do mercado à vista nosso, né, galera? Deixa eu colocar aqui boa. Então, abertura do mercado à vista, olha só, né? Por mais que os nossos DIs eles subiram, né, e depois caíram um pouquinho mais,
Mas olha só como é que estão as nossas ações, os ETFs, né, os nossos índices. Então a gente basicamente tudo na alta, né? Tudo nesse range aqui positivo. Então, tendência de alta, né, galera? Isso aqui se desconfigurou depois da abertura do mercado à vista, né, galera? Então eu entendi aqui que aqui poderia, né, a gente tem o nosso índice de volatilidade da primeira 1 hora e eu achei interessante uma venda aqui buscando essa liquidez aqui, tá? Então essa liquidez ele poderia voltar aqui, mas não foi o que aconteceu, né? O nosso, literalmente, galera, a nossa bolsa, ela fez, olha só, Ibov tá fazendo um movimento topos e fundos ascendentes, já chegou na amplitude média diária, né? Na máxima, inclusive é uma máxima estimada, né? Então olha só, tem, né? Um desenho bem, movimentação bem franca, né? De alta, tá 1,32 de alta, o nosso mini índice está 1,36. Depois dessa abertura, galera, que a gente viu aqui, né? E nossos juros, pessoal, nossos juros começou a arrefecer aí sim, depois dessa guinada, né? Que aqui a gente até teve algumas movimentações de queda, né? O fluxo mais interessante aqui de queda, né? De venda, aí sim eu achei um pouquinho mais interessante, mas até então não estava tão crente assim nessa subida aqui relacionado aos nossos juros, obviamente, tá, galera? Então depois que eu vi que as nossas ações, né, os ETFs, galera, os nossos índices subindo, né, olha o índice de utilidade aqui, por exemplo, 2,46, né, o índice financeiro aqui que é o IFNC, né, que é 1,94, então eles estão subindo, né, galera? Então, e aí é isso aqui que o nosso mini índice é arbitrado, tá, galera? Então é justamente com essas variantes que impulsionam o nosso mini índice, né, galera? Que o nosso mini índice é o preço futuro, obviamente que o Ibov é o nosso preço à vista. Então, dado isso, galera, a gente viu essa abertura aqui. Ações subindo, né, galera? Subindo e o juros caindo, aí sim eu achei interessante que essa liquidez, a gente tem uma liquidez aqui, né? Então o Ministro ele faz uma liquidez, carrega essa liquidez, a nossa compra, melhor compra de hoje estaria aqui, para vir justamente nesse 1% que está no 162.635, tá? Então aqui para mim hoje foi a melhor compra, né? Depois a abertura do mercado americano que funcionou um pouco mais ainda, né? Ele foi lá realmente desafiar essa máxima de até então. E o nosso possível alvo aqui seria 1,5%, né? Onde está a nossa amplitude média diária, tá? Que está no 130, 163.350, 54, né? Pra ser mais exato. Mas já estava bom de soltar aqui no 163 mil, né? Então, uma compra daqui da abertura do mercado americano para até os 163 mil, achei bem interessante, né? Bem interessante para vir desafiar justamente essa máxima de até então. A gente viu aqui que na abertura do mercado, né? A gente está vendo o nosso EWZ ele está operando com uma alta de 1,87 e o BR Titan está 1,46. Olha só, né? Só carregando a liquidez para cima, né, galera? Movimento franco de alta, né? BR Titãs, né? Até que ele abriu um gap de baixa, né? Mas ele fez uma movimentação altista, né? Bem altista. Basicamente não mostrando recuo, né? Só a partir do meio-dia e meia que ele deu um recuo um pouquinho a mais. Então, galera, basicamente foi isso pro nosso mini índice, tá? Mini dólar. Pessoal, nosso dólar futuro. A gente também teve uma manhã um pouco mais, pelo menos a primeira 1 hora, né? Praticamente as 2 horas, né? Até das 9 horas até as 11 a gente teve um dólar um pouco mais lateral, mas lá fora, né? O nosso Forex, galera, o nosso Forex, primeiro que a gente
viu aqui que o nosso DXY ele está em tendência de queda, tá? E inclusive na abertura de mercado ele estava 0,40, tá? Olha só o desenho do dólar aqui, né? A nossa taxa externa, gap de baixa, né? E aqui às 9 horas quando abriu, né? Então ele já estava na mínima, ele estava com 0,40. Isso aqui deu um insight um pouco mais de $1 vendedor, tá? O dólar estava um pouquinho mais vendedor de manhã. Só que ele meio que lateralizou, né? E também vale ressaltar os nossos pares aqui, olha só, né? A gente estava, o dólar, nosso real, né? Ele estava ganhando dos pares com uma leve força, mas depois aí, né? Os pares realmente entregaram pro real, né, a liderança e o nosso BRL realmente ficou bem forte. Inclusive da Argentina está com 2%, né? 2% de alta em cima do peso argentino, né, galera? Então a gente viu que deu essa corridinha aqui que veio bater justamente. A gente tem o nosso D mais um, que é a Petax de ontem, nossa amplitude média diária, que está aqui no 539, né? 539. Tá, então bora começar aqui pela primeira uma hora, né? A gente tem aqui em cima a máxima da CME, tá? A máxima da CME tá no 650 e meio. Mínima da CME, tá? Mínima da CME, o nosso ajuste e o POC. Olha só como o dólar ele ficou aqui, né? Então o dólar ele ficou basicamente do nosso ajuste pro POC, do ajuste pro POC, né? Do POC pro ajuste, ficou aqui meio que lateral e isso aqui criou uma liquidez, tá? Então quando ele criou essa liquidez, deixou a Petax, o preço futuro em cima dela. E isso aqui, galera, deixou meio que em aberto, né? Então a gente não tem assim uma movimentação tão clara, tá? Buscou o nosso preço, o primeiro spot do dia, né? Então a gente tem aqui, deixa eu só aumentar um pouco mais para vocês, aqui, né? Então a Petax futura, primeiro spot do dia, né? Segunda Petax futura, tá? Deixa eu tirar essas linhas também. Aqui. Isso. Então essas linhas que eu uso, que é justamente as VAPs ancoradas das nossas Petax, tá? Então, olha só. Primeiro preço futuro, né? Primeiro spot do dia. Olha só como ele veio do preço futuro da spot do dia e depois veio para o preço futuro. Então a gente tem aqui a compra e venda, né? Então quem ficou aqui poderia ter ganhado na compra e na venda. Então, mas a gente tem que entender que o cenário era um pouco mais de venda, então era melhor trazer do preço futuro para o spot do dia, né? Tanto que ele fez aqui, né? Então, na segunda Petax futura, ele deu um mergulho um pouco melhor e buscou o nosso taxa à vista, né? Porque aqui a gente tem o nosso spot, tá? Segundo spot e o terceiro nosso spot aqui, que deixa eu mostrar na nossa planilha, né? Então a gente viu aqui uma queda, né? Então a gente viu uma queda da primeira Petax, uma distância de 30 pontos, e da terceira Petax, né? Da segunda para a terceira, de 21 pontos e meio, né? Então o dólar ele correu um pouquinho mais, né? Basicamente correu uns 40 pontos. E a gente tem aqui na nossa margem de erro nós erramos 6 pontos, né? Que é essa Petax, que é um estudo sugerido que ocorre meio-dia para esta Petax, que é o spot do dia, né, galera? Então, Petax final, tá? Tá aqui, obviamente, que eu já coloquei, né? O nossa Petax e o preço futuro. Nós temos aqui, se não, uma possível venda. Se a cotação ela vier tocar aqui, né? Pode ser que numa modalidade scalp, né, a gente tenha uma possível venda para já vir buscar uma liquidez aqui embaixo, né, galera? Então, o preço ele ficou, né, basicamente do preço,
do preço futuro, né? Preço futuro, preço futuro, preço futuro, buscando a taxa à vista, buscando a taxa à vista. Então, era melhor esperar, né? Ver um arrefecimento, assim, um parâmetro de venda, né? Para entrar e buscar estas pontuações aqui, né? Então, bem interessante, galera. Hoje o mercado ele estava um pouquinho mais fácil, tá, de ser operado. Então, basicamente é isso, galera. Se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem com um amigo de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, escreva um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!